Efésios, capítulo 2, o texto que a Cíntia acabou de ler, que diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. E ele continua, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Que maravilha a gente ouvir isso. Eu não me canso de ouvir isso. Quantas pessoas não falam assim: nossa, eu estou enjoado dessa música, eu estou enjoado desse filme. Eu nunca me enjoo daquilo que vem da palavra de Deus. A gente lê e relê isso aqui por tantos anos, mais de década, e a gente não enjoa nunca da palavra de Deus. A gente nunca enjoa daquilo que vem do céu. É por isso que algumas pessoas, sem sabedoria, por pura tolice, conseguem dizer que no céu vai ser monótono. A gente vai ficar lá tocando com os anjos, tocando harpa, deitado numa rede com os anjos. Não faz o mínimo sentido. Nós não sabemos exatamente como vai ser lá. Mas o que a palavra de Deus diz é que vai ser algo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não desceu ao coração do homem. Não tem como o homem entender e experimentar de forma plena aquilo que nós vamos ver, sentir, quando a gente estiver lá no céu. Então, meus irmãos, a gente sabe muito bem que lá será totalmente diferente, muito melhor do que aqui. E a gente tem um pouco do gosto disso quando a gente lê a palavra do Senhor e a gente não sente nenhuma vontade de fugir dela. E o contrário acontece. A gente, cada vez mais que a gente busca, que a gente lê, que a gente se aproxima da palavra, que a gente ouve algo a respeito da palavra, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem vontade de estar perto dele, de conhecer mais ele, de ler repetidamente, várias e várias vezes, tudo que a palavra de Deus diz. Por que a gente não enjoa da palavra de Deus? Porque ela vem do céu. E tudo que vem de Deus, vem do céu, não é enjoativo. Não perde, não perece, não perde a beleza, não perde a qualidade. É preciosa. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo faz aqui do versículo 1 ao versículo 10 de Efésios 2 é um resumo dos capítulos 1 a 8 de Romanos. E a gente sabe que Romanos é o resumo da Bíblia. Então nós podemos dizer que Efésios é o resumo de Romanos e Romanos é o resumo do Evangelho, resumo de toda a Bíblia. Logo, esses 10 versículos é o resumo de toda a Bíblia. E ele já começa dizendo, não que você é especial, que você é salvo. Não, ele começa dizendo o quanto você é pecador. O quanto você estava fora dos caminhos do Senhor antes de ter conhecido o Senhor. Então a Bíblia começa como todos nós deveríamos começar quando nós nos referimos ao Evangelho, nos referimos à Bíblia. A Bíblia começa falando sobre o pecado, sobre a natureza pecaminosa do homem, a justa ira, a santa ira de Deus contra todo pecado e todo pecador que não se arrepende. Ele fala que nós estávamos sendo dominados por 3 reis, por 3 deuses, por 3 ações. Ele nos deu vida, mas antes nós estávamos andando conforme o curso deste mundo, conforme as ideologias do mundo, conforme o pensamento do mundo, que é anti-Deus, anti-Bíblia. Muitos ainda andam nesse pensamento. A Bíblia também fala que nós andávamos conforme a vontade de Satanás, éramos escravos do diabo. Nós tínhamos medo do escuro, tínhamos medo de tudo que é mal, de tudo que vem do demônio, do diabo, mas a gente andava conforme ele dizia. A gente era amigo íntimo do diabo. Porque o diabo, ele age sempre em desconformidade com a palavra de Deus.
Jesus no deserto foi tentado pelo diabo. O Senhor Jesus, quando ele viu da boca de Pedro, ele ouviu da boca de Pedro que ele não deveria morrer, o Senhor Jesus disse: sai para trás de mim, arreda, Satanás. Chamou Pedro de Satanás, porque ele sabia que a influência de Pedro era de Satanás nele. Ele sabia que não morrer, não ressuscitar, era não glorificar a Deus, porque o plano de Deus era que ele morresse e ressuscitasse, que a vontade de Deus deveria ser realizada na vida de Cristo, de Jesus, do Filho de Deus. E quando Satanás, na boca de Pedro, propôs que ele não deveria morrer, Jesus o chamou de Satanás. Então Satanás, ele sempre tem o desejo de interferir nos planos de Deus, de interferir nos planos de Deus para a sua vida, para a minha vida. E o plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a minha vida, é que a gente seja santificado, que o Espírito Santo habite em nós e use-nos para a glória dele. E Satanás não vai querer isso, e a gente andava conforme a vontade de Satanás. Não é que nós éramos satanistas. Não, a gente falava glória a Deus, aleluia, a gente cantava hinos, mas a gente não era de Deus. A gente não andava conforme a vontade de Deus, então Satanás soprava os nossos ouvidos e nós entendíamos ser de outra pessoa, de outra fonte, mas era de Satanás. Quando, por exemplo, algo no nosso coração diz para nós fazermos algo que não está de acordo com a palavra de Deus, acredite, Satanás pode ter em algum grau influência sobre isso. O terceiro e o último Deus que nós adorávamos era a nossa própria vontade, ou seja, o nosso coração. Quantas pessoas não falam que o coração do homem é o guia para ele? Nós deveríamos adotar toda a vontade do coração do homem, nós deveríamos andar e seguir o nosso coração. Nós não deveríamos seguir o nosso coração. Isso é mentira. Isso é influência do mundo, do diabo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Jesus falou que é do coração que procede as coisas ruins. Não é o que entra, não é o que você come ou bebe que é ruim, mas é o que sai da sua boca, ou seja, o que vem do coração. Os nossos pensamentos, desde pequeno, desde que nascemos, é um coração inclinado para o mal, inclinado para o pecado. Então, nós ouvíamos esse coração. O coração na verdade, é outra palavra para o pensamento, para o nosso cérebro, para as nossas vontades, é a sede intelectual, é a sede emocional do ser humano. Então nós não devemos ouvir o coração, a não ser que ele seja guiado pelas mãos de Deus, a não ser que ele seja guiado pela palavra de Deus. Então nós seguíamos a vontade do mundo, com suas ideologias, esse sistema mundano, antibíblico, antideus. Nós seguíamos a vontade de Satanás e nós seguíamos a vontade de nós mesmos, as nossas próprias vontades. Então nós éramos, por natureza, como diz a Bíblia, filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira, e isso é universal. Em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia fala claramente que o diabo cegou, que é o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem em Deus, para que não resplandeça sobre eles a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Satanás tem o dedo dele quando ele de alguma forma cega as pessoas para não verem a glória de Deus no evangelho, não verem Cristo. Nós também temos aqui que ele, pelo pecado de Adão e Eva, Romanos diz claramente isso no capítulo 5, que Adão e Eva pecaram e o pecado veio para todos nós como um vírus. Então nós nascemos em pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, diz que em pecado ele nasceu. E nós também nascemos em pecado. A Bíblia diz claramente isso. Nós éramos então escravos do diabo. A nossa rebelião era uma rebelião ativa contra Deus. E a nossa incapacidade de se voltar para Deus era total. Ninguém tem a capacidade de buscar a Deus quando está nesse estado. A realidade, meus irmãos, é que todos nós nascemos mortos. Nós já vivemos mortos. Nós somos como mortos que andam por aí. Nós somos zumbis. Quando nós não temos Cristo, quando Cristo não habita em nós, nós somos apenas zumbis. Pessoas que andam, que falam, que gritam, que choram, que amam, mas pessoas que não estão ativamente prontos, dispostos para ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita nele ainda. Porque ele não creu no Senhor Jesus ainda.
Então nós já nascemos inclinados para o mal, mortos de nascença. Nós nascemos natimorto, mortos de nascença. Nós já temos a nossa inclinação voltada para o que Satanás pede, o que nós mesmos queremos e o que o mundo faz. O que a Bíblia diz é que essa incapacidade que nós temos, ela é gerada pelo pecado que já habita em nós. Nós não temos essa capacidade de buscar a Deus a não ser que Deus faça alguma coisa. Assim como o morto não tem capacidade para levantar do seu caixão e dizer eu quero água, eu quero comer, eu estou sentindo cheiro. Não, porque ele está morto. Seus sentidos estão mortos. Da mesma forma, nós espiritualmente estávamos mortos para Deus. Nós não desejamos a Deus. Todo cristão que se preze, cristão sério, todo teólogo sério, alguém que lê a Bíblia, todo pastor sério vai dizer que nós nunca podemos buscar a Deus e entender as coisas de Deus se nós não formos despertados anteriormente. Alguns vão chamar isso de graça preveniente, outros vão chamar isso de eleição incondicional, de eleição, de predestinação por vontade de Deus. Independentemente do que você chame isso, você é incapaz de buscar a Deus sozinho, de ter vontades espirituais, de ter vontades boas no seu coração. Você nunca vai ter isso se Deus não te despertar. A figura aqui não é de alguém se afogando, a figura aqui é de alguém morto, lá de baixo, lá abaixo do nível da água, já afundado, já morto, e o Senhor Deus tirando essa pessoa e fazendo ela ressuscitar. Então o que o Senhor Deus diz para nós é que Ele viu em nós inimigos, pessoas estranhas à aliança dEle, pessoas que não tinham desejo por Ele, pela vontade, pela palavra, pessoas que são ímpias e vão para a igreja, elas buscam apenas seus próprios interesses. Pessoas salvas, verdadeiramente salvas, quando vão à igreja ou quando cultuam a Deus, eles não cultuam a Deus para servir a si mesmos. Eles vão a Deus, eles vão ao culto para servir a Deus, para conhecer mais a Ele, para ter comunhão com os seus irmãos em Cristo Jesus. Eles vão para buscar e conhecer e ver a beleza de Deus e não buscar os seus próprios interesses. É por isso que tem muita gente falsa dentro da igreja, falso cristão, como tem vários falsos pastores. Eles estão lá para buscar dinheiro, saúde, melhorias emocionais, coisas que Deus pode nos dar, mas Deus não prometeu uma vida boa nessa terra. Deus prometeu Ele mesmo em nossa vida. Ele não prometeu que nós seríamos da vida boa, quando eu digo no sentido de ser rico, de ter totalmente saúde, ou de nunca morrer, ou de morrer velhinho. Não, Ele não prometeu. Ele pode fazer o que Ele quiser em nossas vidas, mas da mesma forma como Ele pode tirar de nós um espinho na carne, Ele pode fazer como Paulo, não retirar esse espinho, para que a graça de Deus seja refletida de uma forma maior na vida dele. Então o que Deus prometeu para nós não foi uma vida de riqueza, uma de prosperidade total, no sentido financeiro, emocional, saúde. Ele nos prometeu a saúde espiritual. Ele nos prometeu a vida eterna. Ele nos prometeu o Espírito Santo que viverá em nós e agirá em nós para a glória de Cristo. A graça de Deus é o presente que nós não merecemos. E nós estávamos nessa situação de zumbi, nessa situação de mortos que andavam por aí. Mas o que diz a Bíblia no versículo 4? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele sendo rico em misericórdia, o que é misericórdia? É olhar a miséria do outro e se compadecer. É olhar a miséria do outro, a pobreza do outro e sentir pena, dó. Sentir empatia. Ele, por sua misericórdia, e Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, olha o versículo 5, nós estávamos mortos, nós não estávamos doentes, a gente estava morto. Cristo salvou você enquanto você estava morto, você não estava na UTI sob efeitos de remédio, numa UTI espiritual, respirando por aparelhos, não, você não estava nadando, se afogando, não, você estava morto. A Bíblia fala que nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. A gente estava vivo. Como assim Deus nos deu vida de novo?
é porque existe a vida física, que é essa vida que todo mundo nasce, né? Já vivo, digamos assim, enquanto ele está com saúde, enquanto ele está ali, ele está vivendo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Então, o que a palavra de Deus diz é que ele nos amou pela sua grande misericórdia, nos deu vida. E por que ele fez isso? Porque ele olhou para você e falou, ele é especial. Ele olhou para você e falou, ele é bonzinho, bonitinho, olha que gracinha, eu vou salvar ele do inferno. Não! Deus não te salvou porque você é bonitinho. Assim como a Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus não cuidou de Israel, Deus não olhou para Israel de uma forma amorosa especial porque Israel era uma coisa grande, porque o povo de Israel era um povo bonito, moralmente polido. Não, eles eram os menores, eles eram os lixos de tudo. Assim como Deus se dispôs a amar Israel e cuidar de Israel, Deus se dispôs a amar você e eu. Deus se dispôs a cuidar de você, salvar você, não pelas suas qualidades, porque você não é nada. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que aprove a Deus salvar os que não são nada, aqueles que não têm nada, aqueles que não são considerados para nada, aqueles que não têm qualidades. Nós não somos capazes de nos salvar. Aprove a Deus salvar os piores pecadores, como diz o apóstolo Paulo. Paulo fala, ele quis salvar os pecadores e eu sou o pior. O Senhor Jesus certa vez falou, eu não vim salvar os saudáveis, os sãos, eu vim salvar os doentes. Eu vim para os doentes, eu vim para o pobre, eu vim para o lixo desse mundo. Porque se alguém que é alguma coisa, porque faz boas coisas, for salvo, alguém poderia dizer, Deus salvou aquele que já estava sendo salvo por suas obras. Não, a glória é totalmente de Deus. O motivo pelo qual nós somos salvos ele diz, versículo 4, o Senhor nos salvou por causa do seu amor. Ele quis amar. Pronto, a base, o fundamento da salvação do ser humano que ele quer salvar é simplesmente o seu próprio amor, é a sua própria vontade. Como diz ainda em Efésios capítulo 1, pelo beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, porque ele quer que vejamos a sua beleza, sua glória, sua graça, a beleza da sua graça. Então nós não vemos aqui nenhum espaço para a bondade humana. Até o momento, o que o Senhor Deus está falando acerca de mim é que eu sou um miserável pecador. Mas aí no versículo 5 ele fala, mesmo nós estando mortos, e estando nós mortos, ele nos deu vida, pela graça sois salvos. Ou seja, um dom imerecido de Deus, um amor incondicional, um amor gigantesco, um amor infinito. Ele resolveu nos amar mesmo sendo pecadores, mesmo sendo inimigos, mesmo tendo pensamentos contrários à palavra dele. Ele resolveu nos salvar não pelo que a gente fez, porque tudo o que a gente fez para contribuir para a nossa salvação foi o pecado. A única coisa que a gente fazia para ser salvo era correr para longe de Deus. Nós só queríamos saber dos nossos 3 deuses, como diz Efésios 1, versículo 1, 2 e 3. Os nossos 3 deuses eram Satanás, o mundo e nós mesmos. Mas o Senhor Deus, mesmo vendo nós, mesmo nos vendo como merecedores do inferno, ele teve misericórdia. E misericórdia é você não condenar, não punir alguém que merece punição. Nós merecíamos ir ao inferno, mas o Senhor Deus teve misericórdia, nos livrou do inferno. E ele ainda por cima nos trouxe graça. Graça é quando você dá um presente para aquele que não merece. Nós não merecíamos ir ao céu, mas ele nos dá um presente, a entrada, o passaporte para o céu de graça, sem que a gente tenha nem roupa para entrar. Ele nos dá a roupa, que é a santidade, é a roupagem, a nova roupagem em Cristo Jesus, a santificação do Senhor. Amém? Ele diz assim que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O que o Senhor Deus quis fazer quando ele te salvou é mostrar a riqueza da sua bondade. O fundamento da sua salvação não foi o amor dele? Por que Deus te salvou? Porque ele te ama, simples. Porque ele quis, acabou. Ele é soberano.
Ele é supremo sobre tudo, sobre todos. Então, por que ele fez isso? Para mostrar a nós que somos privilegiados em poder ver, em ter essa visão, para nos mostrar quão lindo ele é. Para mostrar que a bondade dele é de um tamanho tão infinito que nós não conseguimos medir. Deus é bom. É totalmente injusto quando a gente levanta a mão, cerra os punhos para reclamar de algo que Deus está fazendo ou que está acontecendo. Deus é Deus. E a Bíblia fala que ele ama a todos. E de uma forma especial, de uma forma poderosa e maravilhosa, ele ama aqueles que servem a ele. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram chamados para a sua glória, para conhecê-lo, para conhecer ele de perto, para conhecer sua palavra, enquanto estiver na terra e para sempre no céu. E o versículo 8, para terminar, o versículo 8 ele fala: porque pela graça sois salvos. Mais uma vez ele repete: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. Isto que? A fé, a salvação, podemos dizer que é todo o pacote completo, porque é através da fé que nós alcançamos a salvação. Então, a fé é apenas o braço que se estende para alcançar aquilo que você vai receber. A fé é o meio pelo qual Deus utiliza para receber a graça. A sua salvação não foi a sua fé que te deu. A sua salvação foi Cristo que te deu, conquistada na cruz, conquistada porque ele morreu pelos seus pecados. Ele levou sobre si a ira de Deus que era contra você pelos pecados que você e eu cometimos. Ele também viveu uma vida perfeita. 33 anos sem errar um ponto da Bíblia, porque você e eu erramos o tempo todo. Você e eu miseravelmente falhamos, mesmo sendo salvos, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo se arrependendo, mesmo caindo, pecando, mas se arrependendo. Nós pecamos miseravelmente todos os dias contra Deus. Se a gente resumir a Bíblia em 10 mandamentos, e a gente tem 10 mandamentos, você pode olhar que você quebrou todos eles. Você não é capaz de cumprir a Bíblia, você não é capaz de suprir a vontade moral de Deus. Um erro seu é capaz de jogar tudo a perder. É por isso que a sua salvação não depende da sua obediência. Depende da obediência que Cristo conquistou e realizou durante o tempo que ele viveu na terra. E até hoje e sempre. A nossa obediência, hoje a Bíblia, a palavra que a gente dá a Deus, é uma obediência que o Senhor nos deu porque ele nos deu um novo coração. Ele nos deu uma nova disposição de servi-lo. Ele nos deu uma nova vontade. Ele nos deu novos pensamentos. Ele nos deu novos reflexos da graça. Ele nos trouxe a oportunidade de vê-lo e de segui-lo e de ter prazer na lei dele. Ele colocou no nosso coração, gravou a lei dele. Mas mesmo assim a gente falha miseravelmente, a gente peca. Se eu fosse colocar o que você pensou, não durante o pior momento do seu dia, mas durante esse momento aqui, se eu for colocar os seus pensamentos num projetor, num telão ou numa live, se o seu pensamento pudesse sair da sua mente, da sua cabeça e ser colocado num telão, numa live, na tela de cada celular do ser humano, de cada celular da sua vizinhança, você sairia correndo da sua cidade com vergonha do que você pensa. Se nós pudéssemos fazer com que os seus olhos fossem lentes de uma câmera e para onde você olhasse, todo mundo estivesse olhando junto, você sairia correndo com vergonha. Porque você não é capaz de cumprir os mandamentos de Deus e eu também não. E eu, como eu disse, mesmo buscando a santidade, mesmo tendo o Espírito Santo para aquele que é salvo, você não cumpre a lei de Deus. Mas Jesus perfeitamente cumpriu cada vírgula, cada ponto, cada letra, cada verso, cada mandamento de Deus. Jesus cumpriu 100% de maneira perfeita, boa e agradável. Ele tirou 10. Na prova que Deus dá ao ser humano, Cristo, humano, totalmente Deus, mas totalmente homem, ele tirou 10. Você não, você tirou 0.
Mas ele tirou 10, mas ele coloca o seu nome na prova. Você tira 10 junto com Cristo. É por isso que você é aceito no céu, pela justiça de Cristo. A fé que você teve para crer que a obra dele é perfeita e suficiente para te salvar é o meio que Deus te dá para alcançar essa salvação. É Deus. É só Deus quem faz a obra na sua vida. Nunca se glorie pela salvação. Ele nos deu uma nova vida. Essa vida, agora a gente era zumbi, agora a gente vive para Deus. É uma mente renovada, é uma vontade de seguir a Deus. Nós não somos perfeitos em nossas obras, mas a gente tem vontade de servir a Deus agora. A gente tem vontade, a gente se arrepende dos nossos pecados. Nós não somos como o porco que cai na lama e rola, que cai no pecado e se mantém no pecado, alimentando o pecado. Não, nós caímos na lama, nós percebemos a sujeira, nós sentimos nojo do que fazemos e nós nos lavamos, diariamente nos lavamos. Caímos e levantamos, caímos e levantamos, mas nós não nos sentimos confortáveis e satisfeitos pecando. A prática do pecado já não é nossa constância de vida, nosso hábito normal. Ele nos deu uma nova identidade. Nós agora somos um só em Cristo. Jesus é um e nós somos um nele. É por isso que Deus olha para nós e vê Cristo em nós. Vê as obras de Cristo em nós. Vê a beleza de Cristo em nós. Deus, quando olhou para o Senhor Jesus, enquanto ele estava sendo batizado, ele falou: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. E é assim que ele olha para você, se você estiver em Cristo Jesus, se você creu no Evangelho. O que é o Evangelho? Que Cristo veio salvar os piores pecadores, que a obra de Cristo na cruz, ele supriu a ira de Deus que era contra você, que você merecia o inferno, mas Cristo morreu no seu lugar. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você é um com Ele agora. E Deus vê Cristo em você. A sua identidade está escrito lá. Você é um com Cristo. E você é salvo pela obra dele. Você é salvo pela graça. Você é salvo pelo poder que Ele deu para você. Você é salvo por causa do Filho. Agora você tem uma nova identidade. Você tem habilidades para obedecer, para servir a Deus. E eu finalizo no versículo 9, ele fala: essa salvação não vem de obras, não vem pelo que você faz. Apesar de que suas obras são importantes, você é salvo, você reflete a glória de Deus, você faz obras, você obedece a Deus, você tenta fazer tudo o que Deus se agrada, mas você falha, mas você tenta, você está em um processo de santificação. Eu sei, mas não são as suas obras que vão te salvar, não é a forma que você penteia o cabelo, que você corta o cabelo, não é o que você coloca no rosto, o que você veste, não! Não é porque eu sou pastor, que estou sendo salvo porque eu sou pastor. Não, eu sou salvo porque Jesus realizou tudo que eu não consegui realizar, porque eu sou um perdedor. Eu sou o vilão da história. Eu sou aquele que não tem vergonha. Eu sou o cara mau da história. E você também. Existe só dois tipos de ser humano. O pecador, cara mau, o homem mau, a mulher má, e o pecador também mau. Só que um não foi justificado, o outro foi justificado. Um aceitou Jesus como Salvador, e um não aceitou e o outro aceitou. Um não tem Cristo e vai ter que pagar por todos os seus pecados no inferno, e um tem Cristo e Cristo pagou os pecados no seu lugar. Só existem dois tipos de pessoas. Os dois são podres. Mas um é justificado. Eu sou um pecador podre, miseravelmente pecador, mas também graciosamente salvo pela graça. Nós somos feituras dele. Ninguém pode se gloriar da salvação. Nós somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos salvos para boas obras. Agora nós podemos fazer boas obras porque nós estamos em Cristo, mas não é por obras os quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Eu quero ler alguns versículos para finalizar. Em João, no capítulo de número 6, no versículo 37, a Bíblia fala o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus está dizendo que o Pai, que é Deus, dá para ele aqueles que ele quer. Em João 6, versículo 44, ele diz: ninguém pode vir a mim, Jesus falando, ninguém pode vir a mim, ou seja, ninguém pode ser salvo,
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer essa pessoa. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha o versículo 65. E prosseguiu Jesus. Por causa disto é que vos tenho dito, Jesus falando, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Eu quero Jesus. Não, é o Pai que te faz concedido a Cristo. É o Pai que te apresenta a Cristo. É o Pai que quer te salvar e te manda para Jesus te lavar. Para Jesus tirar suas impurezas, suas imundícias. Tem mais. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 48, a Bíblia fala, as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus, então os gentios ouvindo o evangelho, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Haviam aqueles que ouviram, todos ouviram, mas aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna, esses receberam a palavra com alegria. Tem mais. Atos capítulo 14, versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fez com eles e como é que Deus abriu aos gentios a porta da fé. Sabe quem abre a porta da fé? Foi Deus, é Deus. Deus abre a porta da fé para você entrar e essa fé é dada a você. Até a fé para crer na obra de Cristo é Deus que te dá. É você que tem que crer no Senhor, essa vontade é você que tem que ter, é você que aceita Jesus, mas antes foi Deus que te aceitou e te deu essa capacidade. Tem mais, e por último, Atos 16, versículo 14, a Bíblia fala, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. Deus abriu o coração de Lídia. Deus abriu a porta da fé. Deus destinou aqueles para serem salvos. Deus deu a autorização. Deus abriu o caminho para que você pudesse ir a Jesus e Jesus te salvado. A salvação não é uma obra sua. Nem no início foi, nem está sendo agora e nem será no futuro. É uma obra de Deus. E todos aqueles que estiverem no céu, salvos, diante do Senhor, se for perguntado, você está aqui por quê? Se ele nunca vai dizer, estou aqui porque eu fui melhor do que o João. Eu estou aqui porque eu fui mais crente do que o fulano. Eu estou aqui porque eu sou bom. Não. Todo salvo no céu dirá, estou aqui sem merecer. É pela graça que eu fui salvo. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por nos ter amado dessa maneira tão maravilhosa, tão poderosa. Nós não conseguimos entender o tamanho da sua salvação para com a gente. O Senhor olhar para nós e, em vez de sentir desprezo, em vez de nos abandonar, como qualquer um de nós faria com pessoas como nós não aguentaríamos a nós mesmos. Nós não suportaríamos os pecados cometidos que nós cometemos contra o Senhor se tivéssemos a santidade do Senhor de uma forma limitada. Mas o Senhor não. O Senhor é santo totalmente. E o Senhor é amoroso totalmente, justo totalmente, a sua obra foi perfeita. O Senhor olhou para nós, em vez de nos abominar, em vez de nos destruir, como nós merecíamos, pelo tanto de pecado que a gente cometeu, o Senhor resolveu nos amar. O Senhor resolveu nos adotar. O Senhor resolveu destinar a cada um de nós a conhecer Jesus, a entrar pela porta da fé. E agora nós abraçamos o Filho. Nós beijamos o Filho, nós aceitamos o Filho. E o Filho nos salvou para sempre. Obrigado por ter feito isso com os irmãos que estão nos ouvindo, os que vão nos ouvir, todos aqueles que o Senhor salvou, salva e salvará. Obrigado, Pai. Que possamos te glorificar até o fim. E esse fim nunca vai ver fim, nunca haverá fim para aqueles que te servem, para aqueles que te adoram. Que a gente possa te servir para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.
Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até domingo. Nós vamos fazer uma outra live enquanto perdurar essa pandemia. No domingo às 7 horas da noite. Tá? Deus abençoe a todos. Todos os irmãos que estão aqui comentando. As irmãs que estão comentando. Que Deus abençoe vocês. Espero que a gente possa se ver no templo, adorando a Deus e comendo essa palavra. Servindo ao Senhor. Um dia, eu ouvi uma frase do Josemar Bessa e quero compartilhar com vocês. Eu estou pregando a palavra, Deus, de alguma forma, pela graça, nos usa e usa você quando você prega a palavra. Deus está nos fazendo pregar a palavra e essa palavra nos enche. Mas vai chegar um dia que a pregação vai acabar. Vai chegar um dia que não vai haver pregação, mas o louvor vai continuar. Então, daí uma das coisas importantes, mais importantes da nossa vida, é louvar a Deus. É por isso que nós precisamos estar juntos, cantando, louvando e adorando a Deus em comunhão. Porque para sempre no céu nós estaremos fazendo isso. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Um abraço a todos.